Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para este sábado, após as cinzas. O texto de hoje se encontra lá em Isaías, capítulo 58, versículos de 9b até o 14, que diz assim: Assim fala o Senhor: se destruíres teus instrumentos de opressão e deixares os hábitos autoritários e a linguagem maldosa, se acolheres de coração aberto o indigente e prestares todo o socorro ao necessitado, nascerá nas trevas a tua luz. E tua vida obscura será como um meio-dia. O Senhor te conduzirá sempre e saciará a tua sede na aridez da vida e renovará o vigor do teu corpo. Serás como um jardim bem regado, como uma fonte de águas que jamais secarão. Teu povo reconstruirá as ruínas antigas. Tu levantarás os fundamentos das gerações passadas. Serás chamado reconstrutor de ruínas, restaurador de caminhos, nas terras a povoar. Se não puseres o pé fora de casa no sábado, nem tratares de negócios em meu dia santo, se considerares o sábado teu dia favorito, o dia glorioso, consagrado ao Senhor, se o honrares, pondo de lado atividades, negócios e conversações, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei transportar sobre as alturas da terra e desfrutar a herança de Jacó teu pai. Falou a boca do Senhor. Amados irmãos e irmãs, eu queria fazer um convite, de antemão. Você que chegou nesse vídeo da primeira leitura, se possível, dá uma olhada aí no canal, que na sexta-feira eu já mostrei todo o contexto por trás do capítulo 58 do livro do profeta Isaías. Eu não vou retomá-lo, porque eu já falei tudo lá, está bem explicado, dá uma olhada, dá uma revisada. Eu vou trazer coisas novas nesse texto de hoje. Então, sempre que nós estudamos textos bíblicos, a gente precisa colocar uma coisa na nossa cabeça. A gente precisa parar de pegar o texto e lê-lo ao pé da letra. Porque muita bobagem vai surgir quando você lê ao pé da letra. Vou dar um exemplo. No versículo 13, o profeta Isaías disse: se não puseres o pé fora de casa no sábado, aí no versículo 14, então você vai se deleitar no Senhor. Se eu levar o pé da letra, quer dizer o seguinte: eu não posso colocar mais o meu pé fora de casa dia de sábado. Eu não posso fazer mais nada. E aí, quando eu fizer isso, então vou me deleitar no Senhor. É isso que realmente acontece? A gente é proibido de sair de casa dia de sábado? O que é que isso tem a ver uma coisa com a outra, né? Então tem que voltar no tempo e entender o que é que isso quer dizer para atualizar para o hoje da nossa vida. Então, vamos comigo. Primeiro, na sexta-feira eu já comentei com vocês que uma das graves situações que aconteciam neste tempo eram pessoas que achavam que bastava cumprir algumas práticas judaicas que você praticamente já estava salvo. Por exemplo, dar um dízimo gordo, fazer algumas práticas exteriores, mas o coração estava bem longe de Deus. Então o profeta está reclamando sobre isso. Não é à toa que no versículo 9 e no versículo 10 ele questiona, ele diz assim, se você destruir seus instrumentos de opressão, e aí você pode pensar em qualquer coisa, tudo aquilo que muitas vezes eu uso para oprimir alguém. Também os nossos hábitos autoritários, gente que é prepotente, gente que é arrogante, gente que humilha o outro. A linguagem maldosa, quantas vezes a gente usa a nossa língua, em vez de falar coisas positivas, usamos ela para o mal. No versículo 10 fala do acolhimento ao indigente, aquele que é visto como não sendo ninguém, o prestar o socorro ao necessitado, que eram coisas que ninguém fazia. Aí o profeta fala, quando você fizer isso, então nas trevas surgirá a luz. E a tua vida, que até então era obscura, era cheia de trevas, agora será como meio-dia, ou seja, a luz do Senhor vai brilhar fortemente. Então veja que o profeta está na mesma dinâmica do que a primeira leitura da sexta-feira mostrava. Só que aí ele começa a falar de uma promessa futura. Versículos 11 e versículos 12. Olha o que ele vai dizer. O Senhor vai te conduzir para sempre, vai saciar a tua sede, vai renovar o vigor do seu corpo, você vai ser como um jardim, O teu povo reconstruirá as ruínas antigas, eles estavam reconstruindo o templo de Jerusalém na época, Os fundamentos das gerações passadas vão ser levantados, tudo isso aqui vai acontecer de coisa boa. Era o que o povo queria, mas na cabeça deles era melhor focar no dinheiro, por exemplo, do que nessas atitudes aqui. Mas eu queria falar muito agora do versículo 13 e 14, especialmente essa conversa do dia de sábado. Por que não colocar o pé para fora de casa no sábado? Qual a questão disso aqui?
Vamos voltar no tempo. Capítulo 1 do livro do Gênesis. Diz que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. Naquela contagem de tempo, Deus começou a criar o mundo no domingo, terminou na sexta e no sábado ele descansou. Esse relato de Gênesis, ele especialmente está falando muito do trabalho escravo daquele tempo. As pessoas trabalhavam 7 dias por semana. Todos os dias tinha trabalho. E ao começar a observar que Deus descansou então no último dia, era a dinâmica de que também um trabalhador precisa descansar. Mas não apenas para dizer assim, ele descansa para passar o dia todo dormindo, mas é um dia para dedicar ao Senhor. Então o 7º dia, que até então era o sábado, né, naquele contexto especialmente falando, era um dia para dedicar a Deus. Nesse dia não era o dia de trabalhar, nesse dia não era o dia de explorar ninguém, né, era um dia para a oração. É por esse motivo que o profeta fala que não é para colocar o pé fora de casa no sábado. É só por causa disso. Ou seja, não é para ficar fazendo negócios. Não é para oprimir ninguém. Não é para buscar lucro no seu dinheiro. Não, não é isso não. Mas é para ver o sábado como um dia, o dia mais importante da sua semana, porque é um dia que você vai buscar honrar a Deus. E assim, se você fizer isso, você vai desfrutar as bênçãos de Deus. Mas como atualizar isso para hoje? Para nós cristãos, não é mais o sábado o dia importante, mas é o 8º dia. É assim mesmo o nome que o catecismo fala. O dia em que Deus recria a humanidade. E ele recria na pessoa de Jesus Cristo. E Cristo ressuscita no domingo. Então é no domingo agora que é o dia mais importante para nós. E aí vamos lá, analisar um pouquinho o tempo de hoje em dia. Qual é o dia que o povo mais reclama da semana, gente? É o domingo. Por quê? Porque no outro dia já é a segunda-feira. Então as pessoas já chegam no domingo tristes. Meu Deus, que o final de semana está acabando. Meu Deus, que eu já tenho que começar a colocar algumas coisas para frente. Meu Deus, que eu tenho que preparar a marmita da semana inteira no domingo. Tem que já deixar a roupa pronta. Tem que deixar já a mala pronta. O domingo não é mais visto como um dia positivo. Porque nós já ficamos com o olhar na segunda e já ficamos tristes. Qual é o dia mais feliz para as pessoas hoje? A sexta-feira. Então isso é até uma artimanha mesmo, comercial, de tirar o foco do dia que é o dia mais importante para nós. Quando nós começamos a olhar só as coisas negativas e esquecemos de olhar, nossa, o domingo é o dia do Senhor, é o dia em que eu descanso nele, é o dia em que eu me reabasteço para uma nova semana, é o dia que eu volto para a sua casa para me alimentar da Eucaristia, a nossa visão muda completamente. Então eu quero convidar você, amados irmãos e irmãs, mudemos as nossas visões. Entendamos que o tempo que gastamos, essa palavra mesmo, com Deus, é um gasto de qualidade. Mais que gasto, é investimento, né? Eu busco estar com o Senhor e Ele me reanima, Ele renova minhas forças, Ele me reabastece. É essa a dinâmica do reino do Senhor. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Espero que tenha gostado desse estudo, desta reflexão. E eu te aguardo daqui a pouco, às 7 horas da noite, para o estudo do Evangelho, também deste sábado. Que Deus te abençoe.